Hoje eu quero falar com você a respeito de um chamado. O Evangelho nos faz um chamado ao arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? Será que arrependimento é apenas uma tristeza, um sentimento de culpa? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no canal Promessista Brasil, TV Viva Promessa. E esse é o programa Evangelho em Foco. O nosso foco é nos aprofundarmos um pouco mais na palavra de Deus para sermos enriquecidos por ela. Que Deus abençoe o seu coração, fique conosco e vamos à palavra do Senhor. Arrependimento. O que é arrependimento? Eu gostaria de falar com você um pouquinho a respeito disso hoje. O Evangelho faz um chamado a três coisas principais. Ele nos chama ao arrependimento, nos chama à confissão e nos chama à fé. Mas o que é arrependimento? Será que arrependimento é um sentimento de tristeza? Sentimento de culpa? Seria isso o arrependimento bíblico? Será que o Evangelho nos chama apenas a termos um momento de tristeza profunda? É apenas uma emoção o arrependimento? É sobre isso que nós vamos falar. E eu gostaria de começar com um texto básico de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, e eu vou ler na Bíblia Linguagem de hoje. Diz assim: Depois que João Batista foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa nova que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Percebam que o convite que Jesus faz, o chamado que Jesus faz, é ao arrependimento. Nós vamos ver que João Batista fazia a mesma coisa. Nós vamos ver que os apóstolos faziam a mesma coisa. O sermão de Pedro no dia de Pentecostes é um chamado ao arrependimento. Isso significa que todas as vezes que o Evangelho é pregado, ele faz um chamado autoritativo, um chamado poderoso ao arrependimento. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem passar por essa porta chamada arrependimento. Portanto, o arrependimento é importantíssimo. Mas o que é arrependimento? Se arrependimento não é apenas uma tristeza emocional, não é apenas um mero sentir de culpa, o que é arrependimento? Arrependimento é algo muito mais prático. É algo que vai além de uma sensação, além de uma emoção. Arrependimento é uma mudança de mente. É um chamado a uma maneira diferente de olhar para Deus e olhar para si mesmo. Arrependimento é uma tristeza pelo pecado e é um reconhecimento pessoal pelo pecado. Arrependimento é fazer uma conversão, é fazer um desvio de rota, é voltar-se para Deus. Arrependimento é sair do caminho em que se está andando e ir para um outro caminho. É mudança de direção. Arrependimento é uma mudança clara de atitude. É uma declaração de que se estava errado. Arrependimento é o sentimento de tristeza por ter ofendido a Deus. É saber que o seu pecado causa dor ao coração de Deus. Isso é arrependimento. É muito mais do que um mero sentimento de culpa ou de tristeza porque você foi pego no pulo. Não. Arrependimento é uma atitude prática, é uma atitude de mudança
prática, é uma declaração de que se estava na direção errada. É um sentimento de tristeza, não por ter sido pego, mas por ter ofendido a Deus. É um sentimento de tristeza por saber que o seu pecado causa dor no coração de Deus. Isso é arrependimento. Jesus conta uma parábola para exemplificar melhor o que é isso em Mateus capítulo 21, do verso 28 a 32. Ele conta a parábola de um pai que tem 2 filhos e ele disse ao filho mais velho para que esse filho fosse trabalhar na sua plantação. E o filho mais velho disse que iria trabalhar, porém não foi. Esse mesmo pai dá a mesma ordem para o filho mais novo, e o filho mais novo diz que não iria. Mas o texto diz que depois ele se arrependeu e foi. Qual desses 2 filhos, pergunta Jesus, fez o que o pai queria? Obviamente, a resposta é o filho mais novo. Mas olha a atitude da parábola de Jesus desse filho mais novo. Ele disse que não iria, mas ele pensa direito. Ele percebe que está causando dor no coração daquele pai. E ele então se arrepende. E a prova de que ele se arrependeu não foi apenas porque ele ficou se lamentando a tristeza por ter dito de forma grosseira ou desobediente ao seu pai. Ele se levantou e foi. Arrependimento é uma atitude, é algo prático, é algo que é feito. Arrependimento é algo que começa na conversão e segue conosco o resto da vida. Nós não somos chamados a nos arrependermos em um único momento. Nós não somos chamados a nos arrependermos no dia em que aceitamos a Jesus. Nós somos chamados a viver uma vida de arrependimento, porque nós continuamos pecando. Portanto, a primeira coisa que deve acontecer na sua vida para a salvação é arrependimento. Este é o primeiro convite de Deus a você através do Evangelho, que você se arrependa. Arrependimento é a porta da qual deve passar todos aqueles que desejam entrar no reino de Deus. Todos têm que passar por ela. Professar uma religião, ter nascido na igreja, não faz diferença alguma se você não passou pela porta do arrependimento. Arrependimento é fundamental. Agora, nós precisamos nos arrepender de quê? Essa é uma outra pergunta que eu creio que seja importante que nós respondamos. Do que o Evangelho nos chama a nos arrependermos? Arrependimento pelo quê? Lucas, capítulo 18, verso 13, diz assim: mas o publicano ficou à distância. Ele nem sequer olhava para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Querido e amado irmão e irmã, o Evangelho nos chama a nos arrependermos sim das coisas que nós fizemos, a nos arrependermos sim dos pecados que nós praticamos. Mas o chamado do Evangelho é para que nós venhamos nos arrepender de algo muito mais profundo. Nós somos chamados a nos arrepender daquilo que nós somos, daquilo que nós nos tornamos. O Evangelho nos chama a nos arrependermos não apenas do pecado que nós cometemos, mas do pecador que somos. O Evangelho te chama a se arrepender, sim, das mentiras que você disse. O Evangelho chama você, sim, a se arrepender do seu adultério. O Evangelho chama, sim, você a se arrepender da sua pornografia. O Evangelho, sim, chama você a se arrepender da sua ira, de ser iracundo. Mas o Evangelho te chama a se arrepender principalmente de quem você é. Não apenas da mentira que você diz, mas o Evangelho te chama a se arrepender do mentiroso que você é. O Evangelho te chama a se arrepender do seu adultério, mas também do adúltero que você é. O Evangelho te chama você a se arrepender da pornografia que você vive e que você vê, mas ele te chama também a se arrepender do ser pornográfico que você se tornou. O Evangelho nos chama a nos arrependermos de quem nós somos.
de quem nós somos em essência. É por isso que na parábola do publicano, Jesus traz essa imagem. O publicano, quando vai orar, ele fica à distância, ele nem sequer olha para o céu e, batendo no peito, ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele não diz: tem misericórdia de mim, Deus, do pecado, isso, daquilo outro que eu fiz. Não, tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia daquilo que me tornei, daquilo que sou em essência. Então o Evangelho nos chama a nos arrepender daquilo que nós somos. O Evangelho chama você a se arrepender daquilo que você é. Somos chamados a nos arrepender, sim, das nossas práticas, mas as nossas práticas revelam quem somos. Os nossos pecados revelam que somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores em essência. Nós não temos dificuldade de nos arrependermos daquilo que nós fizemos de errado. Nosso real problema é que nós não queremos aceitar que, no fundo, somos isso em essência. O problema disso é que logo depois que o remorso por aquilo que nós fizemos passa, nós voltamos a praticar novamente. Se você se arrepende apenas do pecado que você cometeu, você vai voltar a cometer esse pecado de novo. Porque você entra num processo de auto-engano, você vai começar a mentir para você mesmo. Você vai começar a dizer: não, eu consigo parar. Não, eu nunca mais vou fazer. Não, isso eu consigo controlar. Porque você está se arrependendo apenas da prática. Você não se arrependeu de quem você é. Você não olhou e disse: eu sou um miserável pecador. Deus tem misericórdia de mim. Me livra dessa inclinação. Me livra dessas garras terríveis do pecado. Me livra de mim mesmo. Tem misericórdia da minha alma. Então o Evangelho nos chama a nos arrependermos daquilo que fizemos e daquilo que somos. Arrependimento é também um privilégio. Atos 17:30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, mas agora, porém, ordena a todos os homens em toda parte que se arrependam. Pela graça de Deus, você tem ouvido o Evangelho da salvação. Entenda que isso é um privilégio. Ou seja, Deus está lhe dando a oportunidade de salvação. Pela graça de Deus, essa oportunidade é oferecida. Eu quero lembrar a você, meu querido e amado irmão, que os demônios não têm esse privilégio. Satanás pecou, os seres humanos pecaram, os anjos pecaram. A Bíblia não diz por quê, mas a Bíblia diz que nós temos o privilégio e a oportunidade de nos arrependermos, de abandonarmos o nosso caminho mau. Satanás e os demônios não têm. Eles não podem, eles são incapazes de se arrepender. Você está entendendo que um homem que não se arrepende do pecador que é, a que ele se assemelha? Se assemelha a Satanás. Mas o homem tem a capacidade de se arrepender. Foi-nos dado o privilégio de um arrependimento. Foi-nos dado o privilégio de nos voltarmos para Deus. É dado a você o privilégio de abandonar o adultério. É dado a você o privilégio de abandonar a mentira, de abandonar a pornografia, de abandonar o pecado. É dado a você o privilégio. Arrependimento é um privilégio que Deus nos dá. Arrependimento é uma ordem. O apóstolo Paulo, aqui em Atos 17:30, está dizendo que Deus ordena a todos os homens que se arrependam. A você e a mim é dada uma ordem para nos arrependermos. Este mandamento de Deus para você, este é o mandamento de Deus para você, que você creia que Ele perdoa tudo porque Cristo morreu por você. O arrependimento só é possível por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Que você creia que por causa do amor de Deus, Ele enviou o seu Filho
com o propósito de que você possa renunciar à sua vida de pecado. O desafio que eu faço a você é que você confie nele para te salvar. Deus não quer emoções, não precisa. Deus não quer conhecimento exagerado. Ele quer uma fé simples no Senhor Jesus, uma entrega total em obediência e renúncia ao pecado. Não se engane esperando que você sinta uma emoção ou um arrepio todo para se arrepender. Isso não é arrependimento, isso é emocionalismo, que pode ser feito com manipulação emocional. Não fique olhando para o tamanho dos seus pecados, seja lá quais são os laços que estão te prendendo, se arrependa e confie em Cristo, e confie que Cristo tem poder para quebrar, seja quais forem os laços que te prendem. Ele tem poder para perdoar o seu pecado. Você então está sendo convidado a arrependimento. O arrependimento revela o grande amor de Deus por você. Considere o grande e infinito amor de Deus por você. Ele não nos pede nada mais do que arrependimento e isso o satisfaz. Imagine se em lugar de arrependimento Deus exigisse que você reparasse todo o mal que você já fez no passado. Imagine isso. Seria impossível a salvação. Mas como é grande o amor de Deus! Ele não exige nada além de um coração contrito e humilde e penitente, que você reconheça e admita e confesse e abandone o seu pecado e aceite o perdão de Deus em Cristo Jesus. E eu quero orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Pai Santo, inclina, meu Deus, o nosso coração a olharmos, meu Deus, para quem somos, não de acordo com aquilo que nós pensamos de nós mesmos, mas segundo aquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito. Ó Deus, e que nós venhamos nos arrepender. Dai-nos um coração, meu Deus, que volta-se sempre para o Senhor. Que venhamos nos arrepender, meu Deus, não apenas dos pecados que cometemos, que praticamos, mas que venhamos nos arrepender, ó Deus, principalmente do pecador, meu Deus, que nos tornamos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Faça-nos, meu Deus, nos dê, meu Deus, confiança suficiente para crer que podemos voltar para os seus caminhos, para os seus braços, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido e amado irmão, muito obrigado pela sua presença, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa. De novo, quero desafiar você a compartilhar essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Quero também desafiar você a ser um parceiro da nossa missão, a ser um parceiro desse programa. Você é o nosso colaborador. Então quero convidar você a entrar aqui no QR Code ou no link na descrição para que você possa participar da nossa parceria Amigos da Missão. Faça parte desse projeto. Você vai estar abençoando muitas vidas para a glória de Deus e para o crescimento da Igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Até a próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus.